Você já parou para pensar no que realmente aconteceu depois da ressurreição de Jesus? Como um pequeno grupo de discípulos, assustados e perseguidos, se transformou em uma comunidade poderosa que abalou o Império Romano inteiro. O livro de Atos dos Apóstolos responde exatamente a isso. Hoje eu quero te levar numa jornada pelas suas páginas, mostrando como o Espírito Santo moveu a história e continua agindo até hoje. A promessa e o poder. No primeiro capítulo, Lucas nos mostra Jesus ressurreto instruindo os discípulos durante 40 dias. Antes de ascender aos céus, ele deixa uma ordem clara: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E essa promessa se cumpre em Atos 2, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é derramado e os discípulos começam a falar em várias línguas. Pessoas de diversas nações entendem a mensagem. Foi o início de uma revolução espiritual. Já pensou? Pessoas comuns que antes tinham medo, agora pregam com ousadia diante de multidões. Isso mostra que não depende da nossa força, mas do poder de Deus. A igreja primitiva. Os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles repartiam o que tinham e ninguém passava necessidade. Mas junto com o crescimento veio a perseguição. Pedro e João foram presos por curar um homem coxo na porta do templo. Aqui vemos um padrão em Atos. O evangelho sempre avança mesmo diante da oposição. O testemunho de Estevão. No capítulo 7, Estevão, cheio do Espírito, prega diante do Sinédrio. Seu discurso resume toda a história de Israel e aponta para Jesus como o Messias rejeitado. Por isso, ele é apedrejado, tornando-se o primeiro mártir cristão. Mas sua morte não foi o fim. Ela marcou o início da expansão da igreja para fora de Jerusalém. Deus transforma até as maiores derrotas em sementes de vitória. A perseguição que parecia destruir espalhou o evangelho para novas terras. A conversão de Saulo. Entre aqueles que aprovavam a morte de Estevão estava Saulo, um perseguidor implacável. Mas em Atos 9, algo extraordinário acontece. No caminho de Damasco, Saulo é surpreendido por uma luz e ouve a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Caído ao chão, ele é transformado. O perseguidor se torna missionário. A partir daí, Atos mostra não apenas Pedro, mas também as grandes viagens missionárias de Paulo. O Evangelho entre os gentios. Um marco decisivo ocorre em Atos 10. Pedro tem uma visão em Jope, entendendo que o Evangelho não é apenas para judeus, mas também para gentios. Na casa de Cornélio, um centurião romano, o Espírito Santo é derramado sobre todos os ouvintes. O Evangelho rompe barreiras culturais, sociais e religiosas. É a confirmação da promessa de Jesus. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. As viagens missionárias de Paulo. Do capítulo 13 em diante, vemos Paulo em viagens missionárias por cidades como Antioquia, Filipos, Corinto e Éfeso. Ele enfrenta prisões, perseguições e até apedrejamentos. Mas também testemunha conversões incríveis. Em Filipos, Lídia abre seu coração. Um carcereiro é salvo após um terremoto. Em Atenas, Paulo prega no Areópago, conectando o evangelho à cultura grega. Cada cidade traz desafios, mas também vitórias. Prisão e viagem a Roma. Nos capítulos finais, Paulo é preso diversas vezes. Ele apela a César e é levado a Roma. Mesmo enfrentando naufrágios, tempestades e perigos, Paulo mantém seu foco: pregar o evangelho. Atos termina com ele em Roma, pregando com intrepidez, sem impedimento algum. É como se Lucas nos dissesse: a história não acabou. Atos continua hoje. O livro de Atos não é apenas história. É um convite, um chamado para vivermos cheios do Espírito Santo e ousados na fé. E agora eu te pergunto, qual será o próximo capítulo de Atos escrito através da sua vida? Que tal compartilhar essa mensagem com alguém hoje? Leia o livro de Atos
Medite nele e permita que Deus escreva a sua história como parte dessa grande missão.